Na moral, né? É isso aí, galera! Começando o SBT Esportes Rio, sempre com muita novidade pra você do futebol carioca. E o Flamengo busca um atacante, Vene Casagrande, você tem que me falar. Cadê o atacante do Flamengo? E o elenco principal se reapresenta amanhã. É a volta dos principais jogadores do Flamengo. Será que pode pintar esse atacante já amanhã na reapresentação? Acho que não, tá em cima da hora, né? Muita coisa boa você vai curtir aqui no nosso programa, como a coletiva de apresentação do Carille, novo técnico do Vasco, vai dar entrevista coletiva daqui a pouquinho. É no CT do Vasco ou em São Januário? São Januário. É São Januário. Pedrosa tá dizendo aqui que é São Januário. Pedrosa falou, então tá falado. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a apresentação do Fábio Carille, novo técnico do Vasco. Antes, vamos ver então esse início de preparação do Flamengo, já pensando no Campeonato Carioca, que começa no próximo final de semana. A pergunta que todo torcedor rubro-negro tem feito atualmente é quem será o substituto de Gabigol. A nova diretoria começou 2025 ainda com cautela e mantendo o sigilo de quem terá a missão de assumir o lugar do camisa 99. José Boto e Felipe Luiz têm trabalhado juntos para pensar e encontrar um novo atacante. Até então, Roger Guedes, que havia sido cogitado no time, já foi descartado. O foco da nova diretoria tem sido em controlar o caixa do Flamengo e não investir em grandes contratações, além de procurar um jogador que atue como referência, mas que seja versátil. Um dos objetivos é que o atleta tenha características diferentes das de Pedro. Isso porque a ideia é que o atacante contratado brigue com posição com o camisa 9, mas também possa atuar junto com o centroavante. Enquanto o Flamengo segue em busca de um novo atacante, o elenco principal se reapresenta na quarta-feira no Ninho do Urubu, antes de viajar para os Estados Unidos. Já a equipe que irá representar o clube no Carioca segue se preparando para a estreia no domingo. E para os jovens atletas, o estadual será como uma oportunidade de mostrar seu talento. Uma sensação boa, né? A gente consegue ter bastante experiência com o pessoal aqui do profissional, tanto de staff, de comissão, tantos jogadores também que estão com a gente. A gente vai conseguir fazer uma boa preparação aí para no Carioca conseguir sair bem. O rubro-negro tem uma semana longa pela frente, de muito trabalho e projeções para um 2025 melhor. Vene Casagrande, a expectativa, o foco é na busca por um atacante. Tem a situação do Fabrício Bruno também para você atualizar. E a gente fala tanto em atacante, o Carlinhos recebeu proposta para sair, mas passa limpo pra gente. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde Pedrosa, a todos que estão nos assistindo aí também. Pois é, o Flamengo tem essa prioridade aí no mercado, não é segredo pela necessidade, né? Pela necessidade. Não tem mais o Gabigol, todo mundo já sabe disso. Não tem o Pedro, por enquanto, porque a gente não sabe quando ele vai voltar e como ele voltará. Então o Flamengo, de fato, está dando prioridade na busca por esse atacante. E quase perde o Carlinhos também. O Carlinhos é um outro assunto que eu vou explicar já. Porque, assim, não é quase perde, porque, na verdade, ele recusou uma proposta do exterior. Mas sobre o atacante, muita gente está ansiosa querendo a contratação desse jogador logo. Gente, tem vários nomes que já foram mapeados pela nova diretoria do Flamengo. Um deles é o Firmino, já disse aqui. De fato, é um nome que agrada, mas depende também da situação financeira, porque ele tem contrato longo com um clube árabe. Então o Flamengo, sim, está buscando esse atacante, mas também vai buscar um zagueiro, porque o Fabrício Bruno é questão de tempo de ele ser vendido para o Cruzeiro. Então o Flamengo, ele vai ter que buscar esse atacante, que é a prioridade na posição, e obviamente uma reposição para a saída do zagueiro Fabrício Bruno. Sobre o Carlinhos, ele recebeu uma proposta da China, eu confesso que eu não lembro o nome aqui, que é bem difícil, clube chinês para pronunciar aqui, mas ele recusou essa proposta, falando que ele não tem interesse em ir para a China nesse momento. E isso eu apurei por quê? Porque começou uma fake news, vamos tratar assim, nas redes sociais, de que o Vitória estaria contratando o Carlinhos. E eu entrei em contato com o presidente do Vitória, o Fábio Mota, e ele garantiu, não tem condições nesse momento de contratar o Carlinhos, não tem interesse, não fez proposta. E aí eu fui no Flamengo, foi quando eu descobri que ele teve essa proposta da China, porém o jogador não quis ir por empréstimo. O Flamengo aceitaria fazer, mas o jogador não quis ir nesse momento. O Fabrício Bruno, que novidade você tem dessa negociação, desse desfecho? A proposta aumentou? Como é que o pessoal do Flamengo está analisando e está vendo esse interesse do Cruzeiro? Vamos lá, de ontem para hoje o Cruzeiro aumentou a proposta na bonificação. A proposta do valor fixo é o mesmo, 7 milhões de euros por 70%. A bonificação que antes era de 800 mil euros, eles aumentaram para 1 milhão.
200 mil euros, se a gente for botar em real, de fato é uma quantia muito boa. O Flamengo tá discutindo internamente quando vai aceitar essa proposta. O José Boto, por exemplo, a informação que eu tenho, através de pessoas do Cruzeiro e até mesmo dos agentes do Fabrício Bruno, que o José Boto topa fazer. A questão é, ele convenceu o BAP, que hoje é o presidente. O Boto já concordou e liberou. Pelo Boto ele faz o negócio. É o cara que está montando o elenco, né? Pois é, ele é o diretor, ele tem a carta branca do BAP. Só que não adianta nada ele aceitar se o presidente do clube não der a canetada na venda do zagueiro Fabrício Bruno. Mas é questão de tempo, o Fabrício Bruno novamente conversou com a diretoria do Não Flamengo. deve se reapresentar amanhã? Então, ele novamente demonstrou o desejo dele de nem se reapresentar amanhã, porque ele quer ser negociado com o Cruzeiro, ele quer decidir a vida dele o quanto antes. Por ele nem vai na reapresentação amanhã. Está marcado para amanhã lá no CT Ninho do Urubu e já é negociado com o Cruzeiro. Os representantes Fabrício Bruno estão apenas aguardando o ok do Flamengo para poder viajar e sacramentar o negócio aqui no Rio de Janeiro. Mas a proposta, de fato, aumentou. E a bonificação através de título, seja o Cruzeiro conquistando título nacional ou internacional. Cruzeiro ganhando o título, com o Fabrício Bruno no elenco, obviamente, aí o Flamengo ganha essa bonificação. Ô Pedrosa, fico pensando na situação do Carlinhos, né? Todo mundo falando, o Flamengo precisa de um centroavante, e o cara tá lá, como é que ele deve receber essas notícias e como é que ele deve ser visto? Será que com mais adaptação agora num grande clube, ele já tá mais familiarizado? Pode vingar o Carlinhos no Flamengo nesse início de estadual, ganhar confiança, ele foi bem no estadual passado, para enfim ser utilizado no time principal? Ou você acha que tecnicamente ele está muito abaixo do elenco lá do Flamengo? Eu acho que tecnicamente, se for pensar em elenco do Flamengo, a quantidade de jogadores de alto nível que tem, o Carlinhos está em outra prateleira. Até porque, se a gente for olhar o Campeonato Carioca, ele fez um belíssimo Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Eu acho que ele pode performar no Campeonato Carioca ainda mais com bons jogadores que o Flamengo tem, com certeza. Para a temporada do Flamengo, que vai ter Super Mundial, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Carlinhos é o camisa 9, até mesmo o suplente imediato, eu acho que não. Eu acho que o Flamengo, pro nível do Flamengo, que já teve Pedro e Gabigol, ter o Carlinhos, isso não é demérito pro Carlinhos, porque o Pedro e o Gabigol são ótimos jogadores, eu acho que não dá, uma discrepância muito grande. Mas ele pode sim performar em outros clubes dentro do futebol brasileiro. Quando você passa pelo Flamengo, ganha experiência, ritmo de treinamento, ele já é um jogador que vestiu a camisa do Corinthians e vai para outro clube, é uma chancela muito grande na carreira do Carlinhos. Mas pro Flamengo, eu não contaria com ele para ser o titular e nem mesmo o reserva imediato. Vene, você disse ontem até que o Felipe Tereza está na frente dele nesse time que já estreia domingo, Flamengo e Boa Vista, estreia, né? O primeiro jogo. De repente o Carlinhos nem começa jogando essa partida aí? Pois é, o Felipe Tereza está na frente dele, mas assim, eu vou ser bem sincero, e eu não estou sendo engenheiro de obra pronta porque eu falei isso aqui na ocasião quando o Carlinhos foi contratado junto ao Nova Iguaçu. Jogador do nível do Carlinhos, e isso não é nenhum demérito ao Carlinhos, eu não estou aqui criticando, enfim, não é nada pessoal, Carlinhos, mas do nível dele, eu tenho certeza que o Flamengo tem jogadores na categoria de base. O próprio Felipe Tereza é um bom jogador. Eu, na ocasião, eu fui contra a chegada do Carlinhos para ser esse suplente imediato do Gabigol, muito por conta disso. Eu acho que ele não tem futebol para hoje vestir a camisa do Flamengo. E nada, repito, nada contra o Carlinhos, mas o sarrafo está acima. Então, para contratar um jogador do nível dele e dar 3 anos de contrato, isso precisa ser dito, porque o contrato é longo, gente. Ele foi contratado para suprir uma ausência. Por que não botou contrato até dezembro do ano passado? Por exemplo, ou até dezembro desse ano, mas 3 anos de contrato. Não é um jogador disputado. Exatamente. Porque para você dar 3 anos de contrato para um atleta, esse cara tá bem referendado no mercado. Vou segurar. Ele é um jogador disputado. Ele é um jogador que vai gerar alguma. Ele era um jogador que estava no Nova Iguaçu e que iria vestir a camisa do Flamengo. Então, se você faz um acordo, Carlinhos, vem pra cá até o final do ano, você acha que ele não viria? Não, Pedrosa, mesmo que tenha outro clube, por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, bota aí, pensa no outro clube, o Vitória, já que a gente citou o Vitória aqui. Beleza, você prefere jogar 3 anos no Vitória ou 1 ano no Flamengo? Fica a seu critério. Nós aqui do Flamengo, a gente só aceita dar isso aqui tempo de contrato. Eu achei um erro maior não ter contratado o Carlinhos, mas foi ter dado 3 anos de contrato, porque agora ele não é obrigado a aceitar uma proposta que o Flamengo aceita. Ele tem contrato com o Flamengo. A culpa, entre aspas, foi de quem deu os 3 anos de contrato. E repito, gente, isso aqui não é nada pessoal, Carlinhos, muito pelo contrário. Eu sou um cara que eu sou fãzaço da história de vida dele, história pura de superação, desejo todo o sucesso do mundo para ele. Inclusive, eu acho que a torcida não tem que ficar pegando o pé dele, não. Tem que pegar no pé de quem deu 3 anos de contrato para ele. Claro, mas eu acho, te respondendo de maneira sucinta, eu acho que o Felipe Tereza está na frente dele. Olha, daqui a pouco a gente vai mostrar a